Quando eu disse aqui para o doutor Adriano que eu sempre tive um sonho de conversar com um psicólogo especialista nesse assunto, de fato é porque quando a pedofilia, e acho que graças a Deus ganhou essa visibilidade nacional, né, aliás mundial, o mundo hoje debate a pedofilia, levantou-se questões do tipo, é pura maldade? Ou o cara ou a mulher tem de fato desejo sexual por criança? Existe esse desejo e esse desejo é legítimo ou na ciência ele é considerado como doença? Quando a gente fala sobre essa questão da pedofilia, né, a etimologia da palavra, né, traz a ideia dessa relação do adulto, da conotação desse desejo de um adulto por uma criança. Eu já vi vídeos de alguns militantes, né, que dizem que não, o pedófilo ele deseja carinho. Em primazia, essa relação ela é configurada, a conotação dela é desejo sexual. Os demais sentimentos surgem desse desejo. Mas a relação do pedófilo com a criança é um desejo sexual. Eu vi na mídia, né, pulverizando toda a mídia, não é doença, é doença. A gente tem que ter um padrão, né? Quem é que nos direciona para dizer o que é e o que não é, uma patologia? Quando a gente fala em patologia, a gente tem que pensar pelo menos em 3 aspectos. Para que possamos falar se é uma patologia ou não. A recorrência, a manifestação dos sintomas e a intensidade. Abre parênteses, por exemplo, quando a gente fala da patologia da depressão, uma coisa é o estar triste, a tristeza ela é inata, é natural e ela é necessária. Agora, uma coisa é viver triste, percebe? Uma vida sendo manifestada em termos de existência, e essa tristeza ela é contínua, aí tudo bem. A intensidade, a recorrência, a manifestação de sintomas, vamos imaginar que aí tem vários sintomas que caracterizam a depressão. Mesmo assim, a gente pode pensar na questão da pedofilia. Como eu disse, a gente tem que ter um viés. Qual é o norte, né? O que é que nos direciona para dizer se aquilo é uma doença ou não? Hoje a gente tem o DSM-5, que é o Manual de Desordens Mentais, né? Que quem construiu isso aí foi a Associação Americana de Psiquiatria, e a gente tem o CID, né? Até então foi lançado agora há pouco, era o CID-10, hoje a gente tem o CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, que entende a pedofilia, essa relação do adulto com a criança, como uma doença. Mas a grande pergunta a ser feita, e eu até comentei, não sei com quem foi que eu comentei essa semana, e eu disse, a grande pergunta a ser feita não é se é simplesmente uma doença. A grande pergunta a ser feita é se essa doença, ela tira a responsabilidade do indivíduo. Ela tira o indivíduo da realidade real. A pergunta a ser feita é essa. Por exemplo, o esquizofrênico. O esquizofrênico no seu mais alto grau. Ele tem 2 características que são assim, primordiais para a gente caracterizar a esquizofrenia, que é a alucinação, onde ele ouve coisas, ele vê coisas, e é a questão do delírio. É ele viver uma realidade que não é a realidade real. Ele acorda um dia e diz assim, eu sou o príncipe Charles, eu sou o homem rico e ele é extremamente pobre. Ou seja, delírio e alucinação. A pedofilia, ela leva o indivíduo a delirar? A pedofilia, ela leva o indivíduo a alucinar, ou seja, tira ele da realidade? A doença o deixa imune de suas responsabilidades, das suas faculdades mentais? Essa é a pergunta a ser feita e a resposta já vem de imediato. É óbvio que não. É claro que não. Ele é responsável por aquilo pelas ações dele. A doença em si, essa relação deixa eu colocar uma outra coisa que é bem interessante falar também, é que nem todo abusador ele é pedófilo. Isso é bom ver. Nem todo indivíduo que abusa ele pode estar aliciando uma criança por uma questão contextual, por uma questão pontual. Então, o que está acontecendo hoje na mídia é uma questão da normatização de um comportamento, né? E isso tem a ver com a perspectiva ideológica. Por exemplo, quem defende a teoria queer defende pedofilia. E aí já vai uma crítica aqui no programa, não sei nem se pode, mas vou fazer, depois você corta aí. Quem é que vai, já vai uma quem crítica... vai criticar um nordestino raiz aqui no pode? Já vai uma crítica ao Conselho Federal de Psicologia, né? Que de certa forma defende a teoria queer, que etimologicamente é uma palavra inglesa, que quer dizer o estranho, que quer dizer aquele que se coloca no lugar diferente. E hoje uma das maiores propagadoras da teoria queer no Brasil, né, e no mundo é uma mulher chamada Judith Butler. E a teoria queer defende a autonomia sexual infantil,
que uma criança de 6, 7 anos, ela pode se relacionar com um adulto. E uma outra coisa que a teoria queer, que está atrelada a essa questão da pedofilia também, que a teoria queer defende, é que a sexualidade ela é fluida. Olha que loucura. O que é que sexualidade? A fluicidade da sexualidade. Olha que loucura. É que o indivíduo diz assim, hoje eu sou homossexual. Não. Amanhã eu sou bi. Não. Amanhã eu sou adepto do poliamor. Não. Amanhã eu sou adepto da zoofilia. Ou seja, eu desejo me relacionar com animais. Então você percebe que a grande questão da mídia hoje, o grande discurso midiático, não é de entender se é doença ou não. A grande questão não é essa. A grande questão é uma normatização de comportamento. É uma implementação midiática dessa sexualização desde a infância até a fase adulta. Então, eu acho, né, eu tenho tantas outras coisas para falar, mas tem muita gente para falar aqui, mas eu queria concluir com essa fala, que a grande pergunta a ser feita não é simplesmente se é doença, que é doença, isso já é fato. E quem nos diz isso é o manual, o DSM-5 e o CID-11 agora, antes CID-10, agora a nova versão CID-11. A grande pergunta a ser feita é se essa doença, ela deixa o indivíduo, ela tira a responsabilidade do indivíduo, ela tira a capacidade de autonomia, ela tira a capacidade de raciocínio. É possível que um indivíduo que tenha desejo sexual por crianças não realize seus desejos? Sim. Pode, sim. Ciente das suas responsabilidades? Pode, sim. Os limites sociais, né? A sociedade, ela estabelece limite, o Estado estabelece limite. Por exemplo, se a gente for pensar na pedofilia nos Estados Unidos, né? As leis lá são muito rígidas em relação aos pedófilos. Tem uma coisa chamada, eles denominam lá como sex offender, que são agressores sexuais. Só uma das coisas que a gente poderia colocar é que se um indivíduo ele abusa de uma criança com menos de 12 anos, o mínimo que ele vai pegar de prisão é 25 anos. Então você percebe que o Estado está demarcando limites. Então, nem todo pedófilo, e aí é óbvio, a gente tem que colocar isso também, que nem todo pedófilo ele é um abusador. Sim. Agora, se ele não se tratar e ele não for para um tratamento psicoterápico, ele vai estar correndo risco aí. Diante de uma circunstância, essa ação ela pode acontecer a qualquer momento. Mas é fato que o Estado pode demarcar limite, o contexto social ao qual ele está inserido pode demarcar limite, as suas responsabilidades, os status que ele ocupa na sociedade pode demarcar limite, tantas outras coisas, mas nem todo pedófilo é um abusador. Exato. Ok, há umas 3, 4 semanas atrás, salvo não me engano, nós falávamos sobre, nós duas, sobre um seminário que estava acontecendo nos Estados Unidos, onde havia não sei se bem um seminário ou um congresso, onde eles estavam discutindo formas de legalizar, né, e de fazer ser normal a pedofilia. Existe um movimento mundial para normatizar, para que seja liberado, inclusive um movimento nacional. Nós temos que entender que no Brasil nós já temos segmentos trabalhando fortemente, Carla, para poder liberar o sexo com criança. E pasmem, pais, quem estiver nos assistindo, nós já temos até um projeto de lei no Senado, que a interpretação desse projeto de lei é para legalizar a pedofilia. Que projeto de lei é esse? Pode baixar da internet e pode ler. PLS 236/2012. PLS 236/2012. Está lá no site do Senado. É a reforma do Código Penal. A reforma do Código Penal foi um grupo de juristas que escreveu o anteprojeto, que andaram pelo Brasil discutindo em audiências públicas propostas para mudar o Código Penal, que é de 1940. Tem que atualizar? Tem. Nesses debates, eles chegaram à conclusão, doutor, que nós temos que diminuir a idade do consentimento sexual no Brasil. Hoje, a idade do consentimento, nós temos uma advogada aqui, sabe, quem tem relação sexual com uma criança de menos de 14 anos responde por estupro de vulneráveis. Aí esse grupo de juristas chegou à conclusão que 14 anos é muito, que nós temos que diminuir para 12 anos. Tiveram a coragem de apresentar no Senado Federal uma proposta para liberar o sexo com 12 anos no Brasil. Quando nós falamos que isso ia acontecer no Brasil, disseram que nós éramos radicais. Não, isso nunca vai acontecer. Está escrito, libere-se o sexo a partir de 12 anos. Nessa mesma proposta, Carla, olha o absurdo, vem um outro artigo liberando também as casas de prostituição. E lá está escrito o seguinte: libere-se as casas de prostituição, mas serão fechadas as que tiverem garotos e garotas de programa
com menos de 12 anos. Quer dizer, acima de 12 pode? O menor aprendiz no Brasil é 16 anos. E a carta de prostituição para poder acima de 12. E havia todo um movimento, Carla, para ser aprovado até dezembro de 2012 essa proposta. E eles usavam diversos argumentos para aprovar com urgência. Um dos argumentos que eles usaram no Senado, doutor, para aprovar essa reforma, a diminuição da idade para 12 anos, é que o presidente Sarney, ele era o presidente do Senado na época, para ele entrar na história como homem que reformou o Código Penal. Havia uma pressa, queriam aprovar em 6 meses, apresentar em julho, dia 8 de julho de 2012, e queriam aprovar até dezembro. Mas não era para dar honra a Sarney, coisa nenhuma. Sabe qual era o objetivo? 2013 nós teríamos no Brasil a Copa das Confederações. 2014 a Copa do Mundo. 2016 as Olimpíadas. Então vamos liberar o sexo para 12 anos para os turistas do mundo todo, em nome do turismo esportivo, virem pegar crianças legalmente. Porque ilegalmente já pegam. Agora, pasme, Carla, está escrito 12. Mas já há um movimento andando nos gabinetes, conversando com um e com outro, que 12 ainda é muito. Que a menina e o menino brasileiro querem sexo com 12 anos. Então, que o ideal seria diminuir para 10. Então, assim, o que ele está falando da teoria aqui, ela tem uma influência muito grande hoje no Brasil. Então, nós estamos partindo. Esse debate, doutor, é doença, não é doença? É que no próxima legislatura vai nortear o Congresso Nacional. E aqui um alerta. Eu estou muito preocupada com a composição do próximo Congresso Nacional. Porque já tem uma proposta para diminuir para 12, estão discutindo se é doença ou se é orientação sexual. Esse debate vai chegar no Congresso. E eu temo a legalização da pedofilia no Brasil, em nome de direitos humanos, inclusive. Temos partidos na Holanda. Na Holanda, a gente já tem partido que defende claramente a pedofilia. Nós temos instituições internacionais, Carla, como a NAMBLA, Associação Norte-Americana de Amor entre Homens e Meninos. Essa instituição, ela é forte. E ela tem braço no Brasil. Então, nós temos que estar preocupados, sim, Carla. Poderão apresentar como proposta para a nação? Sim. E os argumentos deles são fortes? Também são. Tipo, o menino de 18 anos está namorando uma menina de 13 anos e 9 meses. Aí eles têm uma relação sexual. Aí o pai da menina denuncia. A menina quis. O coitado do menino vai para a cadeia como estuprador porque a menina quis. As meninas estão querendo, coitadinho do menino. O que aconteceu com o Brasil, doutor? Erotizamos criança. Elas estão erotizadas. Justamente. Elas estão indo para a cama. Então, por elas estarem erotizadas, porque há um movimento de erotização de criança no Brasil, tudo muito articulado, Carla. É tudo muito orquestrado. Então, esse movimento erotizou por anos crianças no Brasil, na arte, na literatura, no cinema, na televisão, na escola. Aí as crianças estão erotizadas. Então, vamos aproveitar que elas estão erotizadas? Vamos liberar o sexo para as crianças.